Salve, salve, pessoal! Começando mais um podcast da Realize aqui, o nosso Pode Realizar. Hoje com uma convidada super especial, doutora Ana Carolina, advogada, que vai nos ajudar a falar um pouquinho das relações do consumidor aí, de relação de consumo. E é isso aí. Hoje, galera, nós vamos falar um assunto que é o seguinte. Tudo que você precisa saber se você está negativado. Falar de um tema aí que abrange hoje 60% da população, que vai ser legal. Tudo bem, Carol? Tudo bom, Felipe? Doutora Ana Carolina, você está bem? Tudo bom. Boa noite, obrigada pelo convite. Pode ser boa noite, mas pode ser também boa tarde, pode ser bom dia, Boa vai madrugada. vai depender da hora que o cara tá vendo. Obrigada pelo convite, é um privilégio estar aqui para poder Muito conversar bom. com você. Muito bom. Carol, vou chamar você de Carol, Claro. para ficar melhor, beleza? E a gente vai tocando aí nosso assunto de hoje aí, falando para a galera um pouquinho, daqui a pouco já vou revelar, mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho, queria que você falasse aí sobre você rapidamente, o que você faz, onde você atua, qual que é as suas expertises aí, né, na área de advocacia e na área de direito. Área de advocacia ou área de direito? É tudo igual, pode falar de qualquer um. Tanto faz. Então tá bom, é isso. Meu nome é Ana Carolina, eu sou formada há 10 anos, sou pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdência. Hoje, o carro-chefe do escritório é o Direito do Consumidor e eu estou aqui para poder tirar as dúvidas que o pessoal mandou para você aí. Muito bom. E aí, o que nós fizemos, Carol? Nós fizemos o seguinte, nós fomos na internet para os nossos seguidores. Hoje a Realize, somando rede social, Instagram, ela tem mais de 100 mil seguidores. Nossa. A gente, além dos seguidores, tem uma base muito grande de clientes, de pessoas que já passaram por aqui. E a gente atende o público que é negativado. Então, a Realize, ela libera crédito, ela democratiza o crédito um pouco mais, porque mesmo se a pessoa tiver com algum empecilho ali no nome, né, que é uma questão de não aprovação de crédito por algumas empresas, aqui a gente consegue. Então, é um público que está dentro do nosso dia a dia. E é basicamente isso que a gente vai falar, né? Ajudar um pouco o cara que está assistindo, está acompanhando o podcast, tudo que ele precisa saber se ele está negativado. Como é que ele faz para poder evitar, como é que ele faz para tratar, o que ele pode fazer, quais são os direitos que ele tem, quais são os deveres dele também, quanto negativado. Então, a primeira coisa que eu recebi como pergunta aqui, na verdade, uma pergunta bem padrão para a gente começar, queria que você explicasse um pouquinho o que é o cara estar negativado? Assim, o que é a negativação? Né? Nome sujo, o que é isso? Basicamente, do que a gente está falando? Então, quando o consumidor ele tem uma dívida vencida e não paga, a empresa ela manda o nome dele para o cadastro restritivo de crédito, que é o Serasa, SPC, SCPC, são vários, né? E esse cadastro ele vai restringir o nome dele e vai impedi-lo de fazer outras coisas do cotidiano. Né? Se ele for numa sapataria, por exemplo, e tentar abrir um crédito, quando a sapataria consultar e ver que o nome dele está nesse cadastro, ele vai ser impedido de abrir. Não vai ter esse acesso. Sim. Então, é um cadastro para poder garantir os outros fornecedores de não serem prejudicados como a primeira empresa foi no caso. E no caso, a gente está falando o SPC, o SCPC, Serasa, são empresas privadas. Sim. Então, até para eu elucidar aqui, a gente está falando o seguinte, o cara ele comprou e aí ele não paga, ou ele tem, é só compra ou serviço também? Se ele contrata a internet, por exemplo, acontece também. Mas qualquer relação de consumo? Qualquer relação de consumo. Ou seja, qualquer coisa que o cara tenha como compra e não honra ali o pagamento, vamos dizer assim, ele pode estar sujeito a isso. E isso todas as empresas fazem, com todas as dívidas ou não? Porque tem custo, deve ter custo para a empresa. Sim, tem, para poder manter. Mas, assim, vai da empresa, de colocar ou não. Não é uma regra, tem que colocar. Tem empresa que não coloca. Empresa, muitas das vezes a empresa é muito grande, acaba não tendo um controle. Não tem um controle disso também. Sim. Não, legal. Então beleza, então o pessoal já entendeu aí o que é negativado, eu acho que isso é importante a pessoa saber. E
a gente já falou que é negativado. Agora, o que são hoje, normalmente, as causas mais comuns? O que mais negativa a galera nesse sentido? Carol, e aí, partindo para uma outra pergunta aqui, é o seguinte, ó. O que são as causas mais comuns de negativação? O que mais causa essa negativação ou surge o nome das pessoas aí? O que é o mais comum? Hoje, no Brasil, 4 em cada 10 brasileiros têm uma dívida. Estão com o nome negativado. E o que lidera... No geral, de 4 a cada 10 geral. Isso. E o que lidera é o banco. Banco. Dívida no banco? Banco, tá. Dívidas tipo de banco. Empréstimo? Sim. Tá, entendi. Cartão de crédito? O setor de água e luz. Consumo. Então, o cara deve luz, deve água. É. Caramba, meu. E de comunicação. Da internet, consumo também, né? Porque hoje... Telefonia. Sim. É o que o cara precisa ali para sobreviver. Exatamente. Vamos dizer básico, assim. Né? Bastante gente, assim, né? Tá falando de 10 a cada 4 a cada 10 pessoas. Sim. As causas mais comuns são essas. E vamos pegar mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Deixa eu ir pegando aqui que eu vou me organizando com você. A gente vai pegando essas perguntas. Falamos das causas comuns. Legal. Agora, uma coisa que é importante a gente falar. Você falou lá no comecinho, mas dá um pouco mais de ênfase, né? O cara está negativado, ele contratou a internet, ele ficou negativado. O nome dele foi para a SPC, foi para o Serasa. Ele tentou um crédito em outra empresa lá, não conseguiu, porque está no... Mas o que mais que acontece? Que tipo de implicação, de problema o cara pode ter, ou talvez, né, não possa ter não tanto problema assim, mas que problema que ele pode ter tendo o nome negativado? Quais são os problemas que ele pode ter? O que pode atrapalhar a vida dele? Assim? Atrapalha assim, de várias formas, né? Você não consegue abrir um crediário, você não consegue financiar um carro. Tem um acesso muito limitado a qualquer crédito. Exatamente. O cara pode, por exemplo... Mas ele pode perder alguma outra coisa, alguma outra dívida? Não, né? Ele não vai... vou dar um exemplo. Parei de pagar a minha internet, cortou, fiquei sem internet, meu nome negativou. Eu vou ter algum problema em outra conta? Não, né? Por estar negativado, não. Não vai ter problema em outra conta. Não tem reflexo. Não. A empresa, ela pode, sim, dificultar uma outra empresa, né? Sim. Se consultar e ver que o seu nome está negativado, você vai ter um probleminha ali, às vezes não vai querer liberar o crédito para você. Agora é uma pergunta que é até na minha cabeça aqui, está comigo. Qualquer empresa, ela pode consultar esse cadastro na hora de fornecer um serviço? Por exemplo, a pessoa vai contratar uma internet. A empresa pode consultar se o nome dela está em algum órgão de proteção de crédito? Pode fazer essa consulta? Pode, é uma consulta pública. E ela pode... Na verdade, tem um sistema que é pago, que as empresas elas têm acesso ao cadastro restritivo. Entendi. Então, esse cadastro ele é acessado por qualquer empresa. Sim. E o que é mais comum as pessoas acessarem, ou as empresas, na verdade? Para crédito, eu acredito que deve ser o primeiro aí. Porra, antes de eu te prestar dinheiro, sim, vou ver se você está pagando ali. Sim. Acho que esse é um primeiro ponto. Uma coisa assim que eu vejo acontecer muito é a pessoa que ela vai comprar um carro financiado, aí passa por aquela análise e aí ele breca. Passa a ficha. Exatamente. A ficha não passa. Mais ou menos isso. Entendi. Essa é uma das o que você mais vê aí. Sim. Normalmente, tá? Tem alguma outra coisa a mais que normalmente atrapalha a vida do ser humano ali, do trabalhador, do brasileiro ali, estando negativado, tendo um nome sujo, além do crédito, contratação de algum serviço? Por exemplo, sei lá, para ele tirar um passaporte, isso atrapalha? Não sei, Felipe. Não sabe? Não sei. Se ele, por exemplo, sei lá... Eu acho que não. Para uma audiência, alguma coisa? Não. Não, para uma audiência, o que acontece? Se você tiver uma negativação que é devida, você realmente está devendo, e uma outra negativação de uma outra empresa indevida, né? Vamos supor que eu nunca contratei com aquela empresa e ela negativou o meu nome. E eu entrar com um processo para poder tirar essa negativação indevida, não gera dano moral. Entendi. Porque a juíza ela vai entender que você não preza pelo seu nome, então não tem dano moral porque existe uma devida. Entendi. Mas nós vamos falar disso aí. Você quer uma das perguntas que está aqui. Legal. Então, basicamente, vai afetar o cara aí
no consumo de mais crédito ou na busca de... O cara vai abrir um crediário, por exemplo, também pode se negar. Sim. Se ele for pedir uma luz para ligar na casa dele, não vai... Por ele estar negativado, não vai negar. Acho que não. Eu acho que não. Acho que esse tipo de relação de consumo, não, né? Eu acho que isso é mais o cartão de crédito, por exemplo, algo nesse sentido. Tá. Legal. Ó, vou pegar mais uma perguntinha aqui, Carol. Tem várias, então assim, eu vou pegando as que eu vejo que está dentro do que a gente está falando, que vai ser legal, tá? Boa. Isso aqui é legal, ó. O pessoal pergunta de um jeito aqui, eu vou tentar, né, organizar. Quais são os direitos que a pessoa tem quando acontece uma negativação? Então, o Felipe ficou devendo, sei lá, fiquei devendo a Claro, né? Uma empresa que é amplamente conhecida, não paguei lá a conta de telefone. Como que é o processo para acontecer essa negativação no meu nome? O que a empresa ela tem que fazer para que ela faça de uma maneira legal a negativação, para que seja devida? Sim. Ela vai te enviar uma cobrança e com uma informação de que se você não pagar em tantos dias, o seu nome vai ser enviado para o cadastro restritivo de crédito, né? Quando a empresa envia para o Serasa, por exemplo, o Serasa ele tem que te mandar uma correspondência avisando que o seu nome vai ser incluído. Então, a empresa me manda e o Serasa também tem que me mandar. Sim, o da empresa, né, vai de cada empresa também. Ela pode mandar, geralmente manda, né? Tá, fica aquela ligação. Até porque, assim, que você está falando é o seguinte, cara, eu devo lá na Claro, mas se ela não me mandar nada, eu já sei que eu devo. Não precisa me avisar. Sabe que tem a conta quando está vencida. Mas para negativar, né, para finalizar o ato da negativação, a empresa, no caso, no exemplo, Serasa, ela tem que te mandar uma correspondência, um aviso de que o seu nome vai ser inserido naquele cadastro. Esse aviso serve para o consumidor saber que vai ter o nome negativado, às vezes contestar junto à empresa, porque muitas das vezes pode ser que ele já pagou, ou já pagou. Né? Aconteceu algum problema, pode ser que ele não reconhece, que ele nunca contratou. Então, esse meio tempo da correspondência que a empresa, o Serasa, manda é para o consumidor ou pagar a dívida e não ter o nome restrito, ou então entrar em contato com a empresa e contestar. E tem um prazo para ele receber e o nome está negativado ou não? 5 dias, 10 dias, a carta? Geralmente são 5 dias. Eles colocam 5 dias. A hora que ele recebeu, ele já tem que estar... Só que aí o problema é que... até chegar. Exatamente. Entendi. O Serasa manda pelo correio, o correio entrega daqui a 30 10 dias. 10 dias já está negativado. Ou seja, você recebe, você já sabe que está negativado. Infelizmente, né? Não, bacana. Agora, por exemplo, além dessa informação legal que ele precisa ter, ou seja, a pessoa tem que saber que para se negativar tem que ter uma informação antes ali, prévia. Tem alguma outra informação que é importante ele receber de forma legal? Ou é só esse aviso prévio? Só o aviso. Não precisa mais nada? Não. Tá, legal. Beleza. Deixa eu pegar mais perguntas aqui, que foi chegando durante a semana, o mês aí pra gente, e vamos pensar aqui qual que a gente vai usar. Legal. Boa. Agora, essa é a pergunta interessante. Agora, Carol, é o seguinte, vamos pensar no cara que ele teve o nome negativado, mas ele não foi devido. Chegou a carta, ele falou, eu desconheço isso aqui. Como é que ele age? O que é direito dele nesse caso, né? Quando ele não reconhece a dívida, ele não reconhece a empresa, o que ele pode fazer? O que é de direito dele aí, vamos falar assim? Sim. Quando a negativação ela é indevida, ele pode entrar em contato com a empresa, falar que não reconhece, que nunca contratou. Com a empresa que falou... Com a Claro, no seu exemplo, né? Por exemplo. Ele entra em contato, não é nada com o Serasa, é sempre com a empresa. Ele entra em contato com a empresa, fala que não reconhece, ou que a dívida está paga. Não é com o Serasa, não. Entendi. Porque não é no caso, a empresa fala, coloca o nome dele aí. É a empresa que passa. O Serasa só coloca. Entendi. Entendeu? Ele entra em contato com a empresa, fala que a dívida ou está paga, ou que não reconhece, que nunca contratou, e a empresa tem que tirar. Se ela não tirar, o consumidor ele pode entrar com uma ação judicial pedindo uma tutela para retirar o nome dele do cadastro restritivo de crédito. Quando é tutela, é tipo
Pedir rápido? Isso, Tá. é um pedido que sai antes da sentença, do Entendi. final do processo. A gente entra com o processo, a gente fala para a juíza, olha, juíza, ele nunca contratou e o nome dele foi negativado, né? Um exemplo. Ou então a conta está paga e a empresa negativou. Aí a juíza dá um despacho logo no início, falando que é para a empresa retirar sob pena de multa. Sim. E a empresa tira normalmente? Depende. Às vezes, tá? Às vezes. Ok. Já teve casos de empresa não tirar e ter a multa. Sim, entendi. Então ele tem que recorrer primeiro à empresa. Sim. E caso ele não consiga, ele corre por um processo mesmo. Pode também procurar o PROCON. Ah, também pode ir no PROCON. Pode procurar o PROCON. No mesmo intuito, chegar lá pra tentar resolver o problema. Sim. Porque o PROCON faz o intermédio com a empresa. Faz. Né? É tudo uma tentativa extrajudicial. Sim. Né? Tanto com a empresa quanto junto ao PROCON. Certo. Se não resolver de nenhum nem outro, aí a solução é a via judicial mesmo. Não, legal. Agora, já que a gente entrou nesse tema aí, deixa eu ver se tem mais pergunta relacionada a isso aqui. Que é sobre essa questão da ação que a pessoa pode fazer, né? Pensando nisso. Como que a pessoa ela pode... Imagina que ela foi no PROCON, ela não conseguiu resolver, enfim, ela está com o nome negativado. Imagina uma pessoa está com o nome negativado e ela, cara, eu não conheço essa empresa, eu nunca comprei aqui e, putz, se eu for no PROCON vai demorar, eu estou me sentindo lesado. O que ela tem que fazer nesse caso? Ela tem que procura um advogado, um escritório? Como é que é esse processo? Quanto tempo ele leva? O que está incluso nesse processo? O que a pessoa ela tem como direito ali? Ela pode ter um dano moral, por exemplo? Ela pode ter o que mais? Conta um pouquinho para a gente como é que funciona para o cara que está indevidamente negativado. Então, quando a pessoa chega lá no escritório, né, ou que tenha passado pelo PROCON ou não, né, isso daí não é uma obrigatoriedade, eu entro com uma ação pedindo essa tutela para poder retirar o nome dele o quanto antes, porque muitas das vezes as pessoas precisam, né, zelam, tem muita gente que assim, nem precisa do nome, mas tem pavor de falar, de pensar que tem um nome negativado. A gente entra com esse pedido, né, vamos supor que a empresa cumpra o despacho da juíza e retire o nome dele. No final, a juíza ela dá um dano moral pelo... Essa é a causa, o dano moral. O dano moral, porque a gente chama que é um dano in répcia, que não precisa a pessoa ter passado por uma vergonha. Ela tem o nome dela tem que ser zelado, né? E só o simples fato da empresa ter negativado indevidamente já gera o dano. Então, não necessariamente ela tem que ter passado aquela vergonha de constrangimento. Foi comprar alguma coisa e o nome estava sujo. Não precisa disso. E no final ela dá um dano moral. O tempo de cada processo varia de comarca para comarca, de cidade para cidade, vamos dizer assim. Né? Aqui em Três Rios, é menos de um ano. Sim, assim, acho que em 9 meses a gente consegue resolver um processo desse. Mais ou menos nessa faixa. Mas assim, na capital, por exemplo... Maior? A fila é maior de processos? Tem mais processos, aí pessoas. Demora mais, né? Entendi. Então, depende de onde a pessoa está ali para ver se é viável ou não. Ação. Não, legal. Agora, vou dar uma sequência nessa mesma linha aí. Deixa eu só ver se tem mais pergunta dessa linha aqui que a gente pode utilizar. Tadadã. Depois eu vou entrar numa parte mais preventiva, mais falando como o cara pode evitar, por exemplo. Legal. Além da parte do processo, né? A gente falou do processo, ele é válido para o indevidamente, para o caso de uma negativação indevida. Agora, quando realmente a pessoa está devendo, né? Quando ela está ali realmente com o nome negativado, o que você diria que é o melhor caminho para ele poder tentar resolver isso, negociar isso, ou, enfim, se ele naquele momento precisa resolver, como é que ele faria? O que seria o principal caminho aí? Eu acho que a melhor solução é entrar em contato direto com a empresa, tomar muito cuidado para não entrar em contato com pessoas que se passam pela empresa, né, para não cair num golpe, pelos canais oficiais. Se for um banco, de preferência, ir direto na agência, né? Se alguém ligar oferecendo um acordo... Desconfia. Assim, a dívida de 10 mil, você paga R$50 e acaba. Não, assim, um exemplo bobo, mas muita gente vai lá e paga, achando que vai resolver o problema, e acaba que é um golpe. Então, assim, seria um conselho, buscar
diretamente à empresa, negociar a dívida, tomar cuidado que muitas das vezes eles vão renegociar, a parcela vai ficar baixinha, você vai achar que é negócio, mas no final... Aumenta a dívida? Aumenta, assim, absurdamente o valor. Então, assim, sentar, conversar, renegociar e assim, para evitar novas dívidas, não sei nem se tem outras perguntas sobre isso. Tem sim. A gente vai falar da parte... Tem muita pergunta aqui de como eu faço para não negativar, há quanto tempo a dívida, por exemplo, mas pode falar. Até para poder... Você vai regularizar ali a dívida, mas não adianta você manter um padrão de vida que você não consegue bancar. Sim. Então, assim, eliminar essas despesas fantasmas também importante. É muito importante. Sim. Agora, você falou uma coisa aí, eu queria te perguntar. Como que a pessoa pode saber que ela está entrando em contato com um golpe? Você falou, como é que é isso? Primeiro, explica o que poderia ser esse golpe. Porque é uma coisa que hoje assola todo mundo, né? Sim, porque assim, a pessoa ela recebe e-mail, ela recebe carta, já é difícil a gente identificar o que é de verdade e o que é de mentira, né? No WhatsApp, por exemplo, qualquer um pode colocar lá uma roupa e falar, eu sou do banco X ou sou da empresa Y lá. Primeiro, explica como é que é esse golpe, o que normalmente as pessoas fazem. E depois, como é que o cara pode evitar também. Sim, não existe uma receita de bolo, né? Que eu vou passar, que é para a pessoa assim, não, e vai ser assim, vai dar certo. Mas é uma ajuda. Vai identificar, mas ajuda. Tá. Tem um ditado que fala que quando a esmola é boa, o santo desconfia. Sim, é verdade. Né? A primeira coisa, eu acho que a pessoa tem que parar e pensar, peraí, né? O negócio não é bem assim, né? Que banco que vai falar que me empresta 50 mil se eu depositar 2? Sim. São umas coisas lógicas. Sim. Então, por exemplo, se a pessoa está devendo lá, sei lá, 50 mil, e aí o banco liga e fala, seguinte, para amanhã você pagar 500... para desconfiar. Opa, peraí. Desconfiar. Receber um boleto, vai no banco e pergunta... No banco que emitiu. Que emitiu ali. Que emitiu. E pergunta, esse boleto é de vocês? Porque eles sabem, eles têm como identificar se o boleto realmente é do banco, né? Por exemplo. Recebeu ligação pedindo informações, RG, CPF... Confidenciais, pessoais. Não passa, porque banco nenhum pede isso. Sim, por telefone, WhatsApp, então, nem se fala. E começou a ameaçar muito, que nem eu tive uma cliente que ela me mandou uma mensagem desesperada, falando que o banco entrou em contato com ela, que se ela não pagasse, ia bloquear a conta dela. Isso não existe, né? O banco não tem esse poder de chegar ali e fazer aqui, bloqueia o banco ou qualquer outra empresa. Sim, claro. Chegar e bloquear a empresa, a conta da pessoa. Tem que ter um processo judicial que o banco vai entrar cobrando a pessoa vai receber uma citação, uma carta de citação para tomar ciência desse processo. Você vai responder, vai ter aquele trâmite todo. Não é simplesmente, chegou uma mensagem, se você não pagar, sua conta vai ser bloqueada. Também já uma desconfia. Uma hora para outra. Não é assim. São coisas assim, que a pessoa tem que manter a calma, procurar uma pessoa que entenda e tirar as dúvidas, né? Ir direto no banco. Então, toma bastante cuidado. Então, se a pessoa tem uma dívida aí, você tem uma dívida, você está negativado, na hora de você limpar, tomar muito cuidado com esse tipo de golpe que a Carol está trazendo. Porque senão você acaba se afundando numa outra coisa. Exatamente. Ainda. Você não quita a dívida, ainda gasta um dinheiro que é desnecessário. Legal. Agora, vamos falar de uma parte, Carol, antes da gente chegar na parte final aí, a gente está, falando sobre entrar, sobre a pessoa tirar o nome, limpar, como é que ela faz para negociar, como é que ela não cai no golpe. Agora, o que você acredita que pode ser aplicável para o cara não ter o nome negativado, né? Como que você orienta, pelo que você já atendeu de clientes, tem toda a tua carteira aí de clientes, pessoas que já procuraram você, como é que você identifica um padrão ali que a pessoa pode mudar um pouco e não ter o nome ali negativado, né? Dentro de uma necessidade. Vai que a pessoa realmente não pode ter o nome negativado, como é que ela poderia evitar isso? O que você daria de dica aí que você acha que é legal? Acho que imprevistos acontecem com qualquer um, né? Boa. Qualquer pessoa está sujeito a não conseguir pagar uma conta naquele mês e ter o nome negativado, né? Isso é... Normal. É normal, é muito normal. Só que, igual você falou, existe um padrão que, pelo menos as pessoas que me procuram,
São pessoas que não têm um controle financeiro. Pega empréstimo para pagar empréstimo, vive um padrão de vida que não condiz, né, com a realidade dele. De renda ali da pessoa. A pessoa ganha 1.000 e quer gastar 5 por mês. Óbvio que não vai dar, né? É igual eu falei antes, cortar despesas fantasmas é o essencial. Ter um planejamento financeiro. Se possível, guardar, né? Que você guarde R$20 por semana, R$100. Faz começar a poupar também. Exatamente, sabe? Ter uma reserva é muito importante, porque assim, na hora do aperto, você tem... na hora que você saiu um pouquinho do controle, você tem um dinheiro ali extra aí para pagar. Então, legal, a gente tem muita, cara. Hoje você falou aí, 4 a cada 10, né? Tem uma dívida e, na verdade, isso no número geral, quando a gente olha a galera que gera renda acima dos 18 anos, pessoas que trabalham, né, que de algum tipo gera renda, a gente tem 60%, não sei se o último, 60%, 70%, com o nome negativado. Então, assim, realmente é um negócio que a gente até já teve podcast aqui falando sobre educação financeira com a galera, como é que a pessoa ela pode, uma das coisas era justamente eliminar essas despesas, a gente nem falou fantasmas, acho que o convidado estava aqui, ele falou eliminar despesas, é como se fosse isso, uma armadilha mesmo. É despesa que às vezes o cara gasta, ele nem sabe que gastou. Nem vê. Ele nem vê. Ele tinha um dinheiro, daqui a pouco ele não tem, e aí ele comeu na rua, não precisava, acabou gastando demais. Mas vou pegar umas perguntas aqui no final, aqui, que a galera mandou também, e aí falando em relação ao tempo que pode ficar o nome negativado, se é mito, se é verdade. Primeiro, quanto tempo o cara pode, a partir da inclusão lá, o nome dele vai ficar negativado? Qual que é o período certo? Realmente é 5 anos? Sim. Então é verdade, é isso mesmo. Na verdade, a dívida ela não pode ser cobrada, né, depois de 5 anos. Opa, peraí. Não pode nem cobrar? Não pode ser ajuizada. Entendi. Desculpa. Não cobrada, pode cobrar. Depois de 5 anos, a dívida ela não pode ser mais cobrada judicialmente. Caramba. Então, a empresa ela tem 5 anos para entrar com o processo e te cobrar de forma legal e te negativar. Então, vamos supor que você hoje não pagou uma conta, foi gerado um débito, né? E a empresa vai te negativar. Então, o seu nome vai ficar negativado durante 5 anos. Depois desses 5 anos, a empresa tem que tirar o seu nome do cadastro restritivo. Então, quem está negativado, 5 anos sai. 5 anos sai. Mas a dívida não deixa de existir. Não é porque passou os 5 anos, pronto, não devo mais nada. Não, a dívida continua lá. A dívida continua. A empresa só não vai poder te cobrar judicialmente, mas ela vai poder... Só pode cobrar, então, tipo, de forma amigável? Sim. Extrajudicialmente? Exatamente, isso. É isso. Cara, tá devendo, vamos tentar negociar. Por isso que tem esses feirão limpa nome. Limpa nome. Sim. Tem muita dívida antiga, talvez, ali, e a galera paga o valor lá embaixo. Muitas. A OAB, ela participa, né, desse feirão como se fosse uma homologação. A gente vê... Tipo uma chancela, é isso? Eles vão nas barraquinhas, né, de cada empresa e fazem um acordo e a gente verifica se a parcela, por exemplo, está ok. A gente soma para ver se o valor vai bater com o que tá descrito lá direitinho. A gente passa de novo, a pessoa faz uma auditoria ali e dá um suporte. Está ciente que vai ser assim. E muitas das vezes a dívida, nesse feirão, eu já peguei dívida de mais de 50 mil, a pessoa pagar R$500. Caramba. Mas era dívida prescrita. Sim, de muito tempo. De muito tempo. E a pessoa queria pagar para poder ter o nome limpo. Sim, o nome limpo não, até porque o nome já tinha saído do Serasa, né? Sim. Mas acabar com a dívida. Para voltar com o score, né? Sim, porque melhorar ali. Isso aí. Agora, talvez tenha muita gente, inclusive, pensando aqui, que faça isso para deixar a dívida. O cara vai lá, faz um crediário, parcela lá um carro, ou contrata um empréstimo, não sei, faz qualquer coisa. E ele deixa de pagar ou para de pagar alguma coisa, aí quando tem as feiras aí, ele vai lá e faz a negociação. Negociar. Deve ter muita gente que faz isso, entendeu? Tem. Agora, deve ter um risco também isso aí, né? Porque, assim, será que é 100% dos acordos que vão dar certo? Será que todas as dívidas vão realmente diminuir? Então, eu não tenho acesso a quantos por cento das dívidas as pessoas vão quitar, né? Mas, assim,
São muitas pessoas, muitas Ou mesmo, seja, que muita participam gente... do feirão. Você está falando que do vão lado lá, da empresa ou do lado da pessoa? do consumidor. Consumidor. Muitos, sim. Não tenho noção aqui de quantos foram esse Caramba. ano. São 3 ou 4 dias, eu acho, de feirão. E são muitas pessoas que E negociam. entra que órgão conseguem. público também no meio, entra, por exemplo, os caras estão devendo a prefeitura, aí não. Não, da prefeitura tem o Conta de próprio feirão consumo deles. entra no meio ou não? Também Sim, só? tem. Também? Tem. A Light ou empresa de fornecimento de a Light energia? foi a que mais fez acordo esse ano. Sério? Aham. Caramba, cara. Foi a que mais fez acordo. Tem muita gente devendo a Light. Mas então até é uma oportunidade para a pessoa poder, por exemplo, quitar uma dívida. Então, assim, uma se oportunidade. alguém está devendo aí, se alguém está com uma dívida, vê na sua cidade, né? Normalmente é municipal isso aí, não é? Sim. Vê na sua cidade aí se você tem. Você vai ter o feirão. Espera esse feirão aí, é o momento do cara É uma oportunidade incrível. fazer uma negociação, limpar o nome, ou o nome já está limpo, porque, né? Mas de recuperar, pagar a dívida. e ficar tranquilo, né? Sim. Porque a pessoa, eu acho que assim, quando a pessoa, por mais que a dívida não afete ela, ela talvez não tenha um acesso àquele produto mais, ou àquela loja, ou àquele serviço. Sim. Compromete também. Compromete, com certeza. Né? Se você está devendo no Banco do Brasil. A pessoa, Você não vou pagar porque eu vou usar outro banco. Né? Só que a gente não sabe o dia de amanhã. Você pode precisar de uma coisa lá, né? Exatamente. Um exemplo, a gente Aí tem você não- FIES, que é Banco do Brasil. É. Tem um monte de coisa, linha Que de... é pelo Banco do Brasil, que é no né? Banco Um do exemplo, Brasil. Caixa. Então, o que a gente está falando aqui é assim, você acha que tem algum benefício de ficar com o nome sujo? Acredito que não, né? Eu não vejo benefício nenhum. Então, a pessoa, ela tiver a oportunidade de realmente de limpar, de organizar ali, ela tem que fazer. Eu aconselho a fazer. Né? E se for indevidamente, tem que buscar um meio legal, que é PROCON, processo, Sim, ou a própria empresa entrar ali. com uma ação judicial. Uma ação. E se for realmente devida, buscar, basicamente, negociar Negociar a dívida. direto com a empresa. Com a empresa ali que gerou aquilo ali para ele. Sim, E o feirão é uma ótima oportunidade. Exatamente. Do que a gente está falando aí. Muito bom. Deixa eu pegar mais algumas informações aqui. Isso aqui a gente já falou, que é assim, o cara perguntou assim, eu não consigo pagar a dívida. Tem alguma ação que eu possa fazer para limpar meu nome? Eu não consigo pagar a dívida. Tem algum jeito de fazer? Esperar o feirão. Esperar o feirão. Hoje tem a lei do superendividamento, né? Certo. Só que é como se fosse uma ação de falência, né? Assim, a empresa faliu, entrou em recuperação judicial. Da pessoa. Da pessoa física. Nossa. Só que não é uma coisa assim fácil, né? Que a pessoa acha assim, eu estou devendo Casas Bahia, Entendi. eu vou usar essa lei. Não é assim. Não é assim. Você tem que fazer um plano, é igualzinho, funciona para a pessoa jurídica, para a pessoa... Quase abriu a falência na pessoa física. Exatamente isso. Você vai juntar todos... Na verdade, a sua dívida, ela tem que começar de um ponto que vai atingir o seu mínimo existencial. Você não tem condições de viver mais por causa dessas dívidas. Caramba. De tamanha dívida. Aí você vai abrir um processo com todos esses seus... Você tem que credores. comprovar isso. Tem que comprovar. Apresentar uma planilha, né, de como seria o pagamento e as empresas aceitarem ou não. Ainda tem isso? Tem isso. Caramba, cara. Entendi. Então, essa aí eu não sabia. Lei do superendividamento eu tenho que comprovar que eu estou falido, literalmente é isso. E aí, mas não é que eu vou deixar de pagar. Eu vou pegar a dívida e falar, cara, não dá. O que eu posso pagar é isso. Exatamente. Entendi. Então, quer dizer, eu só tenho a possibilidade de renegociar a dívida de uma forma diferente. Então, além dele procurar, tem essa aí, existe essa possibilidade. Ele pode, é como se ele tivesse, ele que dominasse a negociação, é isso? Eu nunca vi nenhuma ação. Dá certo. Dá certo. Entendi. Não é fácil. Não é fácil. Até porque o cara comprovar, né? Teria tem que juntar muita coisa. Porque assim, as pessoas elas têm mania de achar que, eu estou devendo uma empresa e já acha que não dá mais. Não dá, acabou, minha vida acabou, estou desesperado, entendeu? Não é assim. Não, tem que ter 3 dívidas pelo menos, cada pessoa. Se a pessoa não viver com 3 dívidas, esquece. Vamos lá, deixa eu pegar mais pergunta aqui, Carol, para a gente falar. Deixa eu ver se tem alguma nessa linha aí. Isso aqui é legal, a gente já falou, mas
A gente falou algumas medidas, o que a pessoa pode fazer para evitar que ela tenha o nome, né? Se tem algumas alternativas, se o cara consegue, além de... não consegue negociar, o que ele pode fazer? Se for tem a lei do superendividamento, ou tem que deixar caducar, como o pessoal fala. Tem que deixar aí. E o que você deixa como... Você já deixou algumas dicas aí, mas o que você deixaria como final, assim? A gente vai falar um pouquinho mais, mas dando dica para esse cara, para ele recuperar o controle do nome ali. A gente já falou que é importante, a gente já falou que o cara perde crédito, a gente já deu dica para ele aqui, né? Você está assistindo ainda aí, negativado. Como que você pode tirar o seu nome? Se 5 anos realmente é verdade ou mito, se você fica 5 anos. Já deu algumas dicas, mas no final a gente está falando de duas coisas. O cara está negativado, ou ele está negativado devidamente ou indevidamente. E só para a gente finalizar, quando ele está devidamente, o que a gente tem como ponto, que você já falou, que a gente pode reforçar? A questão a gente resumir para o cara que está com o nome negativado e é devido. Só para a gente resumir o que a gente passou aí. Em primeiro lugar, cortar as despesas fantasmas, ter um planejamento financeiro estruturado, né? Que não é fácil. Não é fácil, essa mas parte ela é também pesada. não é impossível. Tá, claro, né? com certeza. Acho que quem quer consegue. Sim, sim. Assim, começa no mínimo, o básico. O básico. Você faz uma planilha no caderninho mesmo. Sim. Água, X. Aluguel, X. Eu tenho um carro com a prestação, só que eu não estou conseguindo pagar. Poxa, vai andar de ônibus, né? Sim. Vende o carro. Vende, liga lá, fala, cara, Entendeu? não estou conseguindo. Né? Sim. Vai renegociar. Se organiza. Se organizar. Porque senão você vai acontecer de novo. Vai acontecer. Não adianta. Fazer uma renda extra, né? Aumentar a renda também. Exatamente. Né? Buscar uma alternativa do cara ter mais dinheiro ali no final do mês. Vai fazer um doce para fora, vai fazer unha, vai lavar roupa, vai lavar carro, sabe? Acha uma maneira. Tem várias, Sim, várias hoje possibilidades. tem muita. Muita coisa. E todo trabalho é digno, Sim, né? claro. E é isso. E tomar cuidado para, se você for negociar, no golpe. Eu acho que esse ponto é um negócio, Sim, tomar esse não cair cuidado. no golpe e também tomar cuidado na hora que for fazer uma renegociação, prestar atenção no valor final da dívida. Isso não só na parcela ali. Porque a pessoa só fica de olho na parcela, mas no final ela está pagando 3, 4 Agora, vezes mais. Quando a pessoa ela negocia, pagou a primeira parcela, o nome dela já está limpo. É isso? Tá. Pagou a primeira? Ou já Isso, negociou e já isso está com o nome importante. limpo? Não. Não, negociou. Pagou a primeira parcela, a empresa tem 5 dias para poder retirar o nome dela do cadastro restritivo. Aí pagou a primeira, a segunda, a terceira, parou de pagar de novo, vai negativar de novo. Ou seja, então, o que ele fez de acordo, ele tem que fazer tudo de novo. Vai ter que fazer tudo de novo. Entendi. Agora, entrando na parte indevida, né? Reforçando o que a gente falou aqui, né, várias vezes, mas de uma forma mais geral. O que a pessoa tem que fazer? Procon, como é que é o caminho? O que você diria que é o caminho que ela tem que fazer? Uma negativação indevida. Qual que é o caminho? Primeiro. Tentar buscar solucionar o problema de forma amigável. Extrajudicial. Extrajudicial. Isso não é para sair procurando advogado que nem louco, não. Não, calma. Até pode, mas assim, o juiz ele olha com outros olhos a pessoa que tenta solucionar o problema de forma extrajudicial primeiro. Sim. Né? Porque todo mundo quer entrar com o processo, todo mundo quer ganhar um dano moral lá. Então, a pessoa que tenta solucionar o problema de forma extrajudicial, ela... Tem ponto. Tem um pontinho a mais. Ou no PROCON, ou direto na empresa, né? Isso daí vai de cada pessoa, não é obrigatório procurar o PROCON. Não conseguiu, aí procura um advogado da sua confiança. Dica para procurar um advogado. Qual que é a dica principal? Me procure. Qual que é a segunda? A pessoa está lá no Tocantins. Então, tem que procurar uma pessoa da sua confiança. Tá. Hoje, infelizmente, tem muitas pessoas... Tem golpe também? Meu Deus. Vamos lá, fala aí. Tem muitos... tem muita gente que se passa por advogado. Caramba. Né? A pessoa fala, é formado em direito, não quer dizer que é advogado. Tá. Para você ser advogado, você tem que passar no exame da ordem. Então, assim, infelizmente, o que tem de gente que cursa o direito e não passa no exame da ordem, né? Ou às vezes nem tenta, mas sai falando que é advogado.
Aí tem um outro lá que assina para ele as peças, mas ele se apresenta para o cliente como advogado. Sim. E na maioria das vezes só faz coisa errada Só no processo. M ali. Só faz coisa errada. Então, assim, procura um advogado da sua confiança. Eu não conheço nenhum advogado. Vai no Procon, vai direto no fórum, no primeiro atendimento. Né, Que as pessoas podem indicar. Não, indicar não, mas essas causas que o pessoal fala, pequenas causas, né, que é o Juizado Especial Civil, ele entra com uma ação direto para a pessoa, não precisa de advogado. Ah, entendi. Eu prefiro até que a pessoa entre direto lá sem advogado do que procure uma pessoa que não é advogado, que vai prejudicar mais do que ajudar o E às vezes cliente. a pessoa ela pode, eu vejo que às vezes existe até esse movimento, alguém quer tirar proveito disso. Então a pessoa pode falar para você, eu vou tentar fazer uma causa ali para você ganhar 15 mil reais, mas você tem que me adiantar 2 mil reais. Exatamente. Ou seja, já cai num outro problema. Então, confiança é a primeira coisa. É a primeira coisa. Pergunta, né? Sempre vai ter alguém que conhece um advogado. Sim. Que já tem algum processo, que já teve algum problema para resolver. Então, assim, pede indicações, vai na sala da OAB, não conheço ninguém, procura a salinha da OAB, pergunta se tem alguém que possa indicar. Sim, enfim. sim. Agora, para a gente finalizar, assim, Carol, né, entrando reta final aqui, a gente falou lá no começo, a negativação atrapalha muito o cara a contratar crédito, a ter acesso a crédito, principalmente cartão de crédito, a banco, mas não atrapalha ter serviços, né? Então, por exemplo, dificilmente vai se negar a ligar a luz da casa de uma pessoa se ela tiver negativado. Não é o tipo de consulta que faz. Não. Até porque a luz, né, é um serviço essencial. Isso. O que eu ia falar é assim, eu acho que existe até um ponto meio que limitante do cara falar, cara, eu estou negativado, eu sei, mas eu não consigo resolver. O que você acha que é o limite para ele falar, cara, por enquanto não resolve isso não, acho que não é prioridade. Entendeu o que eu estou falando? Eu tô com o nome negativado, estou com o nome sujo. Mas eu consigo contratar água. Qual que é a situação que você falaria para a pessoa, cara, calma, não é desesperador, tipo, não precisa ficar preocupado. Né? Porque você está trabalhando, você está conseguindo colocar, mas sei lá, você comprou uma moto, não conseguiu pagar e acabou ficando com o nome negativado. Que situação você acha que na sua visão, pode ser assim, um limite de tipo, até aí dá para você ficar com o nome um pouquinho negativado, não tem problema. Isso, esperar. 5 anos, por exemplo. Ou 5 anos, ou não ficar tão, eu preciso limpar o nome, não. Não, tipo, eu acho que nesse caso dá para você esperar. O que você acha na sua visão? Nesse exemplo que você deu da moto, por exemplo, moto, carro, alguma coisa que for financiada, pode ter um outro processo que é de busca e apreensão. Tá. Né? A pessoa pode perder o bem. Pode perder o bem. Tá. Então, nesses casos, eu acho que a pessoa, né, poderia sim se preocupar mais e correr atrás para poder resolver. Porque, ou seja, perde até o que ela... Já pagou. Fica como se fosse um aluguel, né? Agora, se for a Claro, por exemplo... Uma dívida pequena. Uma dívida pequena, né? Que não influencia. Exatamente. E eu acho que a pessoa não precisa do nome também, né? Porque tem gente que não liga, né? Não estou usando, não vou financiar. Que tem o nome negativado e nem sabe, porque... É verdade. Agora, uma pergunta boa. Como que a pessoa pode descobrir se ela está negativada, você sabe? Hoje, o caminho oficial, né, até o que é aceito em processo judicial, é a pessoa ir... Aqui em Três Rios, é lá no CDL, né? Que eles emitem uma certidão com Serasa e o SPC junto. É o cadastro, né? Que lá vai sair a dívida. A dívida, o dia que foi incluído, o valor, sai tudo direitinho. Também tem o SCPC. Isso. Acho que é isso, né? Isso. Que fica em outro lugar, não é no CDL. Pessoa tem que ir lá. A pessoa tem que ir lá e pedir para emitir essa certidão. Pela internet o cara consegue, não? Tem um aplicativo, do né? Serasa. Tem um aplicativo que você consegue visualizar. Mas eu acho que lá não tem data de inclusão, eu acho que não tem todos esses dados. Mas é uma coisa assim que eu nem uso. Quando a pessoa chega no escritório... Não é base. Não. Eu sempre peço para ir direto nesses órgãos oficiais. Entendi. E pedir para emitir. Então, a pessoa pode consultar ali. Agora, a pessoa, em tese, quando ela vai ficar com o nome negativado, tem que receber um aviso, né? Então, tem que receber. Tá. Mas você acha que é válido ela fazer consultas de tempo em tempo? Não é necessário, né? Ela ficar consultando se o nome dela está com...
Assim, Porque além do nome, tem a questão do score também, né? Que eu vejo que a galera fica muito... isso virou modinha, né? A pessoa fica ali tem score ou atualizando no não, Instagram. tipo né? isso. Fica visualizando. Mas, assim, eu não vejo necessidade de ficar consultando. Sim. Às vezes, né, porque eu tenho um receio de ir ali comprar um carro Sim. e descobrir que o meu nome está negativado e passar uma vergonha. Se você for utilizar desse artifício, é bom você consultar. É bom consultar. Sim, e avaliar. Isso para quem quiser também. Show. Bacana. Bom, hoje, basicamente, falamos aí sobre o que a pessoa que está negativada precisa saber, direitos, falamos aí um pouquinho também de como o cara pode se organizar financeiramente para não ter o nome negativado, como ele pode fazer se ele tiver realmente o nome negativado, né, qual que é o formato que ele pode usar, o que ele pode fazer para se livrar disso de uma forma legal, e se ele for indevido também, o que ele pode fazer. Você acha que tem mais alguma coisa que você pode acrescentar, que você gostaria de acrescentar? Quando a gente fala de negativação, pode ser um cuidado, pode ser uma dica, pode ser algo que você acredita que faça sentido a alguém que está escutando, e principalmente quem está negativado. A gente tem muita gente que, como eu falei, a gente atende esse público, né? Que muitas vezes é desassistido no crédito. Então, você acha que você tem alguma coisa além que você acha que é importante falar para a galera? Reforçar? Que eu gostaria de reforçar? Eu acho que a pessoa ela tem que manter a calma, o pé no chão. Ou seja, você não vai morrer, é isso. Né? Não fazer mais dívidas, né? Se for pegar um empréstimo para poder quitar, verificar quais são as condições que a empresa tá ofertando, né? Porque senão a pessoa acaba virando uma bola de neve. Ela vai pegar esse empréstimo para pagar essa conta, depois vai pegar um outro empréstimo, pagar o empréstimo, e assim vai. Não sai disso. Porque hoje tem uma facilidade muito grande de conseguir. Muito fácil. Né? Hoje é muito fácil. Com certeza. Então, a pessoa ela tem que primeiro respirar, colocar o pé no chão e falar, não, peraí, o que eu posso eliminar para poder ajudar? O que eu posso fazer de uma renda extra? Eu acho que a renda extra é essencial, né? Porque assim, você acaba... Você gera dinheiro a mais para você pagar o que você está devendo, sem mexer no que você já tem, já comprometeu ali. Né? Sim. Bacana. Mais alguma coisa? Muito bom. Pessoal, então assim, fechamos mais um podcast nosso aqui da Realize. Vocês que acompanham aí, que assistem até o final, que vão acompanhar, a gente traz sempre informações sobre educação financeira, sobre relação de consumo, tudo que você pode ter acesso aqui de informação que pode te ajudar no dia a dia, a gente traz. Carol, obrigado. Tá? Pela sua disponibilidade, pela sua presença. Em breve a gente pode trazer mais conteúdos importantes nessa relação de consumo, que eu tenho certeza que a galera tem bastante dúvida, além só da negativação. Pode contar comigo. Fechado? Fechado. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Valeu.